Natan, nós até trouxemos aqui, no Jornal Dia News, o deputado estadual Aldo Gil falando que ele não ia ser mais candidato, o pai também ia, de uma certa forma, se afastar, que ia, digamos, cuidar aí da... Porque o Gil Paraibano é empresário. Sim, um dos grandes empresários da região. Empresários. De Picos. Mas, pelo jeito, aquela questão do vírus da política é forte, né? É forte, viu? Quem tem tradição política, quem já tem mandatos disputados, viu, Douglas, não consegue ficar de fora, é difícil, né? E aí, nesse caso, né, apesar do filho, o deputado estadual Aldo Gil, não disputar mais eleições, já deixou isso claro, o pai, o ex-prefeito de Picos, Gil Paraibano, está de volta ao cenário eleitoral. Ele disputou a prefeitura de Picos, perdeu em 2024, quando tentava alcançar o segundo mandato, a reeleição, mas agora vai disputar uma nova missão, um novo cargo eletivo, com desdobramentos, viu, inclusive importantes. Ele será candidato a deputado federal no próximo ano, na chapa do Progressistas, até para ajudar na formatação dessa chapa do Progressistas. Gil Paraibano foi prefeito de Picos já por 2 oportunidades e é uma liderança consolidada na região, na macro-região de Picos, né? Tem uma liderança importante, é uma figura que tem ali todo um grupo político que é muito forte na região de Picos e essa é a aposta do Progressistas. A candidatura a deputado federal para ajudar nesse processo de construção da chapa do partido para disputar vagas na Câmara Federal. O desdobramento importante é que Gil Paraibano é hoje o segundo suplente do senador Ciro Nogueira. Esse mandato do senador Ciro Nogueira que encerra em 2026. E aí nós apuramos que, como parte desse acordo, além da candidatura de Gil Paraibano, ele de fato vai se tornar senador do Piauí. No final do próximo ano, ali nos últimos meses de 2026, já no final do mandato do senador Ciro Nogueira, o senador deve pedir uma licença. A primeira suplente, a dona Eliane Nogueira, secretária hoje de assistência social do município, deve permanecer no cargo, aqui em Teresina, abrindo espaço para a ida de Gil Paraibano ao Senado no final de 2026. Vai ser senador ali por a expectativa que 4 meses, viu? Existe uma expectativa de uma licença de até 4 meses do senador Ciro Nogueira. E durante esse período ali, no final de 2026, Gil Paraibano, de fato, se torne senador pelo estado do Piauí. Nós fomos atrás dessa história conversar com o deputado Aldo Gil, que é filho do ex-prefeito de Picos, Gil Paraibano. Acompanhe. Existe o convite do senador Ciro, né? Não está ainda 100% batido o martelo, mas eu acredito que esteja encaminhado. Né? A gente deixou o meu pai bem à vontade e ele está confortável com a situação de poder somar com o partido, né? Mais uma candidatura para ajudar o partido. Obviamente que usando de toda a força política que ele tem, com o histórico que ele tem na cidade de Picos e na região, em todo o estado do Piauí, mas acima de tudo para ajudar o projeto da oposição. Aí é o seguinte, essa questão dos 4 meses que ele vai assumir, são importantes. Mas é bom lembrar que o ex-prefeito de Picos assume depois da eleição. Ou seja, já com o resultado efetivado. Existe, na verdade, assim... Seria mais ou menos no mesmo padrão de Júlio Arco Verde e Almano Ferro. Existe... Se bem que, no caso do deputado federal Júlio Arco Verde, não foi final de mandato, está no meio do mandato aí, né? Mas é mais ou menos isso. Existe uma expectativa, porque assim, o mandato dos senadores ele vai até fevereiro, né? O início de fevereiro, a legislatura até começa em fevereiro. Então, ele assumiria ali em outubro, logo após a eleição, ficaria outubro, novembro, dezembro e janeiro como senador, de fato, né? Durante esse período de licença na reta final do mandato do senador Ciro Nogueira. E aí, essa articulação é vista, inclusive, como uma forma de homenagear e reconhecer a trajetória política de Gil Paraibano, um político experiente, alguém que tem uma liderança consolidada na região centro-sul do Piauí, também é um apoiador de primeira hora do senador Ciro Nogueira. Não é de hoje, né? Essa parceria política já vem há bastante tempo. Então, toda essa articulação é uma via de mão dupla. Gil Paraibano ajudaria a chapa de federal do Progressistas, né? Ajudaria ali a fortalecer essa chapa, por outro lado, também receberia esse reconhecimento importante de assumir o Senado ali por 4 meses. Natan, o que a gente está vendo aí, apesar de ser oposição
obviamente, não ter a mesma estrutura da base do governo, e é assim em todas as oposições, mas o Progressista está montando uma chapa competitiva tanto para estadual como para federal. Né? São nomes competitivos, viu? Inclusive, amanhã o partido recebe uma filiação importante. Nós trouxemos aqui no Jornal Dia News, na edição de ontem, o ex-senador João Vicente Claudino, que é um nome que, inclusive, hoje conversei na Assembleia Legislativa com alguns nomes ali ligados ao Progressistas, que deixaram claro que o partido está ali à disposição de João Vicente Claudino. Pode ser candidato ao que quiser. Inclusive, é um cargo proporcional também. Se ele tiver interesse em disputar uma vaga na Câmara Federal, ou se quiser disputar, por exemplo, o governo do Estado, o partido está à disposição para construir essa alternativa. Então, João Vicente Claudino é um desses nomes que chega para reforçar o partido, que também tem buscado ali lideranças importantes na capital e no interior do Estado. Apesar de ser o único remanescente na oposição, o Progressistas tem buscado ali manter viva e com chapas competitivas. Não, e assim, o Progressistas, ele tem, por exemplo, o Progressistas não logrou êxito, não venceu as eleições para o governo do Estado. Que foi eleito o governador Rafael Fonteles. E o Progressistas assumiu a sua condição de oposicionista, de partido de oposição. Houve uma perda de prefeitos? Houve. Mas a perda não foi tão grande quanto se esperava, quanto se imaginava. O Progressista conseguiu manter boa parte dos prefeitos. A vitalidade do Progressistas deve-se integralmente ao senador Ciro Nogueira, que se mantém firme com os prefeitos, com os deputados estaduais, com a bancada federal, enfim, que não só deve-se ao senador Ciro Nogueira a sua atuação como senador, mas porque também é um presidente nacional do Progressistas. Então, isso contribui muito. Né? E a gente fazendo uma projeção aí, Natan, para... Quem é que nós vamos ter de oposição? O Progressistas tem a chapa de estadual e federal, o PL. O PL. O PL também vai ter... O PL, a princípio, vai ter apenas candidatura majoritária. Né? Majoritária. Candidatura ao governo e ao Senado. Não há ali, pelo menos até o momento, a construção de uma chapa para disputar. União Brasil também não, né? União Brasil faz parte dessa federação com progressistas, então, naturalmente, estão juntos ali, mas com o protagonismo do Progressistas, porque hoje é o partido que possui realmente a representatividade aqui no Estado. O União Brasil, que é o partido do prefeito Silvio Mendes. Prefeito Silvio Mendes, um partido importante também. Importante também. Obrigado. E aí, Douglas, só para complementar, né, ainda sobre essa chapa do Progressistas, apesar da perspectiva de eleição em termos numéricos, né, de vagas conquistadas, ser menor do que os partidos da base, a chapa do Progressistas por outro lado... Uma chapa leve. Uma chapa leve, mais atrativa. Mais atrativa. Traduzindo aqui para o nosso telespectador, é uma chapa em que os candidatos podem ser eleitos com a menor quantidade de votos. Né? Então, isso também é um fator importante na hora de atrair esses nomes para a disputa. Né? O partido deve eleger ali, trabalha para eleger 2 ou 3 deputados estaduais, mas com uma votação bem abaixo, né, dos 40, 45 mil votos que são projetados nas duas chapas governistas, lá como o MDB e a do PT.